Pois é, Carlinhos, eu fiquei morrendo de vontade de entrevistar hoje, porque você sabe, né? Todo dia, todo ano agora, no dia 31 de março, que na verdade o golpe, gente, foi 1º de abril, mas eles dizem que foi no 31 de março. Todo de 31 de março a gente tem que aguentar essas viúvas da ditadura, né, Carlinhos? Comemorando, né? Comemorando aí nos quartéis. Pelo menos durante muito tempo, essas comemorações eram sigilosas. Mas, depois do Bolsonaro, elas se tornaram totalmente oficiais. Né? O que é lamentável, lamentável. Né? 50 anos passados de um golpe que infelicitou o país, porque não foi só por uma razão emotiva, muito daquela expectativa que o Brasil tinha de se projetar, de construir uma liderança, de tornar feliz um país com milhões e milhões de brasileiros e desenvolver o país e trazer progresso e trazer benefícios para a população e para a sociedade, isso foi completamente esmagado. Eu, inclusive, eu passei de 70, já passei de 70. Já foi vacinado? Já, a primeira dose. Sim. Né? Mas eu vi o Brasil em 64. Eu tinha, ali, quando estoura o golpe, em 64, eu tinha exatamente 15 anos de idade nesse mês de março, abril aí. Mas eu já pensava, eu morava com meu pai lá no Rio de Janeiro, nossa casa era frequentada por figuras da política, ministros ligavam lá para casa, ministros do João Goulart, né? Uhum. E o que é bem interessante é que haviam os chineses. Em 1960, ali, 62, os chineses iam lá em casa. Eles não tinham embaixada no Brasil, e como meu pai, comunista internacional, já havia estado na China, inclusive naquele período em que meu pai foge, desaparece, né, com a cassação do mandato. Então ele vai para a China, ele leva lá na China um bom período, adoece lá, é tratado no hospital. Então ele tinha, o nome dele estava registrado lá na China, né? Sim. Um visitante dos anos 50 e poucos, quando a China estava iniciando a sua experiência socialista. Então, eles se lembraram de Marighella quando vieram para o Brasil fazer negócios, montar um escritório que promovia o interesse comercial dos chineses, que eles não tinham embaixada no Brasil. E eles foram lá em casa pedir a meu pai ajuda para coisas assim prosaicas, alugar uma casa ali onde eles pudessem organizar um escritório deles, né? Afinal de contas. E eles levaram com eles uma revista, era a revista China Hoje, uma revista enorme, do tamanho daquelas revistas que se vendiam também, que eram populares na imprensa brasileira, que eram revistas grandes, tipo Manchete, etc. Né? Fatos e Fotos, né? Aquelas revistas que eram... As pessoas não sabem como eram hoje em dia, eram revistas grandonas, assim, tamanho de um tabloide, né? Exatamente. E aí, resultado, a revista deles era de péssima qualidade. A tinta escorria assim pelas mãos, sujava mesmo, né? E assim, tem muito requinte jornalístico, não tinha muito refinamento técnico assim, né? Sim. Metade da revista eram entrevistas com Mao Tse-tung. E ele, Mao Tse-tung, falando dos compromissos que o Partido Comunista Chinês tinha com a população chinesa. E o principal compromisso, e eu lia a revista, meu pai não se interessou muito pela revista, me deu a incumbência de ler a revista para que eu falasse ali na hora do café matinal o que é que eu tinha compreendido da revista dos chineses, né? Te doutrinando, né? Você foi doutrinado pelo próprio Marighella. Muito sutil.
Era por aí, mais ou menos. Né? Não tinha nenhuma ordem unida, nada disso. Era dizer, olha, entenda mais ou menos isso aí. Então, a revista era Mao Tse-tung falando o que é que ele ia fazer, estava com o Partido Comunista Chinês fazendo, para que cada chinês comesse um prato de arroz em 1962. Então, vocês imaginem, de 62 para 2020, são 50 e poucos anos, é relativamente um período curto. É um pedaço da minha vida, mas é somente um pedaço da minha vida. Em 50 anos, eles transformaram a China nessa coisa poderosa, indiscutivelmente. Potência, poderosa. Né? E eu estou lhe dizendo isso porque é graças a essa maldita ditadura que o Brasil foi ultrapassado muitas vezes pela China. O Brasil era, em 1964, um país muito, muito mais poderoso do que a China, excetuado a questão populacional. A China já tinha mais de 1 bilhão de habitantes, mas era um país extremamente pobre, a ponto da liderança chinesa estabelecer como meta dar um prato de arroz. Hoje, certamente, não se fala. Um arroz, talvez dá um computador, talvez dá um celular de top, talvez oferecer cursos no exterior, mas a China ultrapassou o Brasil. E isso eu tenho isso muito vivo, porque é um parâmetro de comparação que eu tenho. Como é que o país se desenvolve e como é que um outro país marcha para trás. Foi isso que aconteceu com o Brasil, infelizmente. Carlinhos, tem um rapaz aqui, Paulo Santos, está te mandando um abraço no camarada Carlinhos Marighella, do Paulo Carioca, que reside na Pituba, seu conterrâneo aí. E tem a Marilula Segatti. A Marilula Segatti está perguntando, está aqui falando assim, que escultura em madeira maravilhosa atrás de você, né? Conta aí para eles de quem é. Olha, deixa eu fazer uma... Mostrar, né? Aqui tem um artista chamado Filinto, ele é um dos grandes entalhadores aqui da Bahia, e ele se dedica a símbolos do candomblé, não é? E foi ele que teve essa ideia. Estou vendo ali, tem Iemanjá, tem Cosme e Damião. O nome dessa peça é Calendário Nagô. São 12 peças, cada uma representando um mês do ano e dedicada a um orixá. Na verdade, tem até Cosme e Damião, né? Estou vendo aqui. Chamados Erês, né? Daqui Demais. Deixa eu te perguntar uma coisa, Carlinhos. Carlinhos, quando seu pai foi assassinado, né, naquela emboscada que fizeram contra ele, você tinha quantos anos, mais ou menos? Já tinha 20 anos. E aí, a partir daí, a perseguição que foi feita ao Marighella também foi estendida a você? Você também teve que se esconder? Sim, não tenho dúvida. Olha, em 1964, e aí é interessante, porque minha vida é um pouco ligada à história de meu pai, não é? Eu nasci em 48, eu era, digamos assim, filho de um deputado. Sim. Exatamente no ano que eu nasci, meu pai, o Partido Comunista já havia tido o registro cassado, e ele tem um mandato cassado logo em seguida. Meu pai simplesmente evapora, ele some. Né? Minha mãe vem para a Bahia, aqui na Bahia, ela vem para a Bahia exatamente porque, com um filho pequeno, ela precisava do apoio, da segurança que a família do meu pai podia dar e que a família dela também, eram ambos baianos. Né? E eu só vou conhecer meu pai quando eu tinha 7 anos. Né? Porque, graças a um compromisso no governo de Juscelino, os comunistas passaram a ter vida legal consentida, porque meu pai nunca pôde se candidatar de novo a deputado, nem o partido
tinha registro e podia concorrer às eleições, embora ele fosse um líder já bastante festejado e conhecido, né? Pois bem, então, quando chega em 64, meu pai me chama, no começo do ano, diz, olha, eu vou lhe botar num colégio onde você pode estudar no internato, você pode vir para casa se você quiser, mas vai ter um golpe, é inevitável isso. Ele era uma das poucas pessoas do Partido Comunista que acreditava efetivamente que o desfecho de tudo aquilo ali era um golpe militar, que era o oposto do que o partido entendia, era o oposto do que João Goulart, à época, garantia, que ele tinha um esquema militar pronto para conter qualquer... Pois bem, sim, eu fui estudar nessa escola, fiquei nessa escola até... Bom, teve o golpe, meu pai foi baleado, etc., em março, em abril não, ele fugiu em março, e em maio ele é baleado. Quando meu pai é baleado, todos os jornais estampam aquela versão da ditadura, né? Subversivo, reagiu à prisão, e aparece meu pai amarrado numa cama do pronto-socorro, algemado e baleado. Queriam matá-lo, queriam assassiná-lo. Poxa, na escola onde eu estudava, todo mundo tomou conhecimento que tinha um Marighella lá. E certamente era filho, que eu tenho muita semelhança com meu pai até hoje. Física, né? Física, né? Então, resultado, eu fui expulso da escola, do Colégio Batista, no Rio de Janeiro. Né? Que era o internato onde você morava. Exatamente, tá? Que era um general aposentado que dirigia um internato e que simplesmente disse que aquela escola não era uma escola para filhos de subversivos. E eu terminei tendo que voltar para a Bahia. Eu já voltaria de qualquer maneira. Eu já havia estado com... Eu já sabia, e era uma orientação de meu pai, que se alguma coisa acontecesse que ele não pudesse efetivamente vir em meu socorro, que a melhor opção era voltar para a Bahia. Mas eu fui expulso da escola. E esse estigma de ser Marighella, e essa perseguição, que não era uma perseguição só no terreno do discurso político, ou que não afetava a família, nos afetou a todos. Todos os meus primos, todos os irmãos de Marighella. De certa forma, toda a minha família viveu sob... Você teve que se esconder em algum momento também, não? Não, eu tinha 15 anos. Também não chegou a esse ponto. Mas eu terminei sendo resgatado por uma tia minha, que tinha esse compromisso com meu pai de cuidar de mim. Por incrível que pareça, ela era uma mãe de santo famosa no Rio de Janeiro, e o meu primeiro encontro com o candomblé foi na casa de minha tia, entre esses totens da religião afro aí, né? Salvo pelos orixás. Abrigado, inclusive, ali, numa daquelas camarinhas ali, até poder voltar para a Bahia, né? Mas, perseguição, muita gente hoje fala em ditadura e passa a ideia de que foi uma quartelada, mas é que as pessoas não têm ideia da gravidade, como isso afetou as amizades. Eu fui compelido a me afastar, eu fui afastado dos meus amigos, jovens, meninos como eu, né? E aí eles queriam estar comigo, mas as mães apavoradas ordenaram, não, nada de contato com esse menino, porque esse menino é uma ameaça, não era uma ameaça pessoal, as mães... Tinha medo da ditadura, né? Da ditadura, porque a ditadura era exatamente isso. Toda a estratégia da ditadura era a estratégia da intimidação, da violência. E isso tinha como objetivo exatamente impedir que a população se manifestasse. E isso foi mais outro momento triste do Brasil, né? Mas o Brasil teve que conviver com isso 20 e tantos anos aí. Olha, a Débora Rodrigues está perguntando para você, Carlinhos,
Carlos, assistiu ao filme do Wagner Moura, o que achou do resultado? Olha, primeiro, o filme do Wagner, quando ele nos procurou, apresentou o projeto dele, ficamos todos muito felizes, porque, primeiro, a grande questão de Marighella é esse silêncio sobre ele. A estratégia toda é evitar que se fale de Marighella. Marighella está aí vivo, falante, conhecido, inspirando muita gente, né? Uhum. Mas, e fazer um filme sobre Marighella, já tínhamos vivido o sucesso que foi o livro do Mário Magalhães, né? Sim. Mas já tinha outro. Aliás, nos conhecemos pessoalmente na Bahia no lançamento do livro do Mário Magalhães. Lembro muito bem. Pois bem, então já haviam outras pessoas feito coisas maravilhosas, né? Com Marighella e tal, mas um filme com Wagner Moura seria consagração. O cinema é uma coisa que fala com um público muito amplo, e Wagner Moura, certamente, é uma pessoa que torna a Marighella mais nobre ainda, porque ele é jovem, um filme certamente é um filme que vai alcançar uma parcela da nossa juventude que a gente não conhece ainda, que não é fácil alcançar, né? Então, o filme é fantástico. Já era como concepção, e eu acho que ele atende perfeitamente. Eu faria em relação ao filme, porque eu assisti uma única vez, eu gosto de ver cinema muitas vezes. Eu reclamo aqui em casa, porque eu, quando gosto de um filme, eu tenho curiosidade. Quer rever. São 6 horas olhando o filme. Né? Não tive essa oportunidade com o filme de Wagner Moura, porque vi um só. Mas é fantástico, perfeito. Ele disse que. Parece que está estreando em abril agora, gente. Eles estão falando aí de estrear em abril, né? Eu vi o Mário Magalhães falando. Não me disseram ainda que isso estava confirmado. Mas vai ser ótimo. O único reparo que eu faço é porque tem quando ele foca ali no Fleury, né? Em determinado momento, o filme, um pouco, quando dirige-se olha Fleury assim, as suas intenções, apresenta ele como uma pessoa que também era o fascínio que foi, uma pessoa violenta, mas eu acho que deu um espaço para Fleury fazer uma defesa mentirosa dele, né? Que é quando ele se contrapõe aos americanos, ali, ao embaixador, etc., e ele se apresenta como uma pessoa interessada realmente no Brasil, que é uma coisa totalmente mentirosa, assim, né? Eu acho que o filme peca nesse aspecto. Isso não é uma cobrança, óbvio, porque é incrível que uma pessoa jovem como Wagner Moura tenha dedicado o talento dele e a vontade dele a um personagem que, aliás, terminou por motivá-lo, porque ele foi fantástico defendendo Marighella institucionalmente aqui no Brasil, né? Exato. E tal, foi muito importante. Mas aliás, eu quero mostrar para você um vídeo, eu até pedi para ele mandar para mim, que o Glauber Braga fez hoje em homenagem ao Marighella. Você viu, não? Não, ainda não. Joga aí, Tati, para o Carlinhos ver. Hoje é dia 31 de março de 2021. O país de uma nota só. Não pretendo nada, nem flores, louvores, triunfos. Nada de nada. Somente um protesto, uma brecha no muro. E fazer ecoar, com voz surda que seja, e sem outro valor, o que se esconde no peito. No fundo da alma de milhões de sufocados. Algo por onde possa filtrar o pensamento, a ideia que puseram no cárcere. A passagem subiu, o leite acabou, a criança morreu, a carne sumiu, o IPM prendeu, o DOPS torturou, o deputado cedeu, a linha dura vetou, a censura proibiu,
o governo entregou, o desemprego cresceu, a carestia aumentou, o Nordeste encolheu, o país resvalou. Tudo dó, tudo dó, tudo dó. E em todo o país repercute o tom de uma nota só, de uma nota só. Carlos Marighella. Demais, né? Fantástico. Esse é dos nossos. Esse Glauber é danado, né? Eu gosto muito dele. Aqui essa semana. Ele chamou o Moro de juiz ladrão. Mas obrigado, Glauber, viu, por me dar essa oportunidade de ouvir essa poesia novamente, né? E para uma pessoa jovem aí, né? Marighella vivo, conquistando corações e mentes aí, né? Eu queria te perguntar uma coisa, Carlinhos, que eu sempre falo, que o Bolsonaro, ele não nasceu do nada, né? E eu me lembro que hoje tem muita gente que posa de defensor do Estado de Direito, mas que poucos anos atrás fizeram muitas provocações no sentido de alimentar essa extrema-direita. E uma delas é o Reinaldo Azevedo. Eu me lembro que o Reinaldo Azevedo se referia ao Carlos Marighella de uma maneira horrorosa, chamando ele de arrancador de perna, uma coisa assim, baixo nível. Você não acha que, infelizmente, a tal direita liberal participou alimentou essa extrema-direita que hoje está tão assanhada no poder e nas casernas? Sem dúvida nenhuma, né? Infelizmente, o Brasil é um país sem sorte, né? É um país sem sorte, porque essa direita, como ela mesmo sendo uma direita civilizada, né? Tem projetos, os grandes projetos que a direita tem de reduzir o papel do Estado e tudo mais, mas ela, historicamente, e a gente vive ainda, e esse governo de Bolsonaro demonstra isso claramente, o Brasil vive um processo pendular em relação ao seu futuro, à construção do seu futuro. Ora, a gente constrói governos populares e com uma visão de esquerda, como aconteceu em 64, com João Goulart, estranhamente um vice-presidente de Jânio, que era ele próprio, não se pode dizer que era um direitista, mas ele foi aparelhado pela direita, assim como aconteceu com Collor e tudo mais. Mas acontece que a direita nunca consegue ganhar a eleição, porque o projeto dele não é um projeto que a sociedade brasileira aceite. A gente tem uma população assim, que tem pouco acesso à educação, à escola, a gente tem muitos problemas. Mas esse é o nosso povo. A gente precisa, inclusive, crescer com ele. Mas a direita, quando ela apresenta o seu projeto, o povo percebe que esse projeto não vai conduzir o povo a absolutamente nada. Então, resultado, eles sempre se aproveitaram de nomes como o Jânio, se aproveitaram de nomes como o Collor. Eles se aproveitam desses nomes porque a direita mesmo não tem força pessoal, liderança mesmo para apresentar o seu projeto para a população brasileira. Mas agora, com o Bolsonaro, eles foram ao cúmulo, ao limite da irresponsabilidade. O Bolsonaro sempre foi isso. Ele tem lá na porta, no gabinete dele... Todo mundo sabia quem era. Todo mundo sabia. Mas por conta de um antipetista, um antipetismo, mas que no fundo, esconde o interesse de uma parcela que tem domínio econômico, que tem liderança social, eles não querem de maneira nenhuma que a gente tenha no Brasil uma sociedade construída para gerar benefícios para a maioria da população.
Não é? Então, o petismo cresceu, se organizou suficientemente para ganhar as eleições, para se manter no poder, como aconteceu por 2, 3, quase 4 mandatos. Então, surge num momento de crise, num momento de questionamento, surge o Bolsonaro. E eles não hesitaram, repetiram o processo, mesmo sabendo do risco que nós estamos correndo. Muita gente apoiou a ditadura militar e foi perdoado porque não se fala aqui das personalidades, dos grandes figurões da política, que retornaram à política, inclusive, mas que apoiaram descaradamente a ditadura. Exato. E o processo se repete, como vem alternadamente se repetindo ao longo, pelo menos, de muitas décadas. É anterior mesmo ao golpe militar de 64. E eu acho que esse momento, inclusive, é um momento de reflexão. Porque, assim, tentando ver com uma certa largueza, a gente está. Não é um absurdo achar que Bolsonaro está vivendo um momento de crise. A proposta bolsonarista está afundando. Isolamento, ele não tem, de fato, capacidade, ele não é sequer um líder, ele não pensa, ele não é capaz de nem pensar, nem liderar a sociedade, e eu digo, pelo menos aquela parcela da sociedade que tem interesse no sucesso de um governo que está se propondo no discurso a criar um modelo que a direita quer para o Brasil, que é um modelo de trabalhadores sem direito e de um país subordinado aos interesses internacionais. Então, o resultado, ele não tem capacidade de reunir esse universo. Não é? Ele sequer... eu tenho um amigo piauiense que ele dizia o seguinte, olha, quando a vaca não reconhece o seu bezerro, então aquela fazenda está perdida, está tudo acabado. Mas o Brasil com o Bolsonaro está vivendo exatamente isso. Porque a vaca não está definitivamente reconhecendo o bezerro. Os militares que agora fizeram um gesto de rompimento com o Bolsonaro são responsáveis, apoiaram o Bolsonaro. Você acha que, de fato, houve esse gesto de rompimento, Carlinhos? A gente tem dúvida aqui sobre se é real ou não. Eu, particularmente, acho que Bolsonaro é uma liderança perigosa para todo mundo. Ele não é capaz, efetivamente, de receber uma missão política e se desincumbir dela. Você veja, escolheu os Estados Unidos, uma solução absurda, não é? E comprometeu os interesses econômicos do agronegócio, não é? Comprometeu os interesses moristas dos militares. Os militares, o Brasil nunca aceitou soluções para o Oriente Médio divergentes daquele posicionamento majoritário na ONU ali. O Brasil não queria se meter com esse conflito. Vai, Bolsonaro, bota um solidão na cabeça, vai bater cabeça no muro das lamentações, criando constrangimento para essa política. Quer dizer, ele realmente tem atritos com os militares, inclusive quando ele edita aquele ato, tornando o 31 de março um dia formal de promoção dos interesses dos militares. Os militares no Brasil sempre comemoraram a tal ditadura deles secretamente, porque para eles não é uma revolução, né? Eles nunca queriam, eles nunca abriram mão dessa lealdade a um projeto antigo, para o qual eles foram educados e treinados para reconhecer como um momento glorioso da ação militar no Brasil, mas o cenário é um cenário totalmente... um cenário que não recomenda esse tipo de coisa.
E eles ficaram ali no cantinho deles, garantindo que o Brasil, a transição política se fizesse desde 75. Eu fui preso em 1975, fiquei 2 anos na cadeia, no mesmo ano em que Geisel assume o poder com a proposta de distensão gradual, já estava decidido. E por que você foi preso? Eu era do Partido Comunista, né? Eu era do Partido Comunista, eu era um militante político. Não fui da LN, fui do Partido Comunista, mas o Partido Comunista sobreviveu. A proposta do partido era aquela, de organizar a sociedade, dos sindicatos e tal. Mas nem isso era tolerado pelos militares. Eles queriam fazer uma transição política sem a presença dos comunistas, porque temiam a repetição de um processo que já havia acontecido em 1945, que é, com o fim da guerra, os Estados Unidos saem das prisões e ocupam o cenário político do país, elegendo bancada, legalizando o Partido Comunista e tudo mais. E a transição política no Brasil tinha que se fazer com a prisão e a eliminação dos comunistas, eliminação física. Toda a direção do Partido Comunista aqui no Brasil foi morta. Eu sempre falo para as pessoas, Carlinhos, que a grande razão, né? Muita gente fica dizendo que o Marighella era terrorista, não sei o quê, mas a grande razão de perseguição ao Marighella desde a juventude é simplesmente o fato dele ser comunista. Claro. Ele se tornou deputado federal eleito, né? E aí continuaram as perseguições pelo simples fato dele ser comunista. Não é isso? A principal razão de perseguição a ele era o comunismo. Não tenha dúvida. Se a gente olha, hoje, eu comecei a ver... Ele só entra na luta armada, gente, no finalzinho da vida dele. Antes ele era a favor das eleições, da democracia, e ainda assim, nessa época que ele não fazia parte da luta armada, ele era perseguido do mesmo jeito. Foi torturado sob Getúlio, foi perseguido sob a ditadura militar por ser comunista. É isso. E é interessante, porque ali naquele período, né, Marighella rompe com o partido, rompe com Prestes, e eu quero dizer assim, Prestes e meu pai eram grandes amigos, eles tinham uma admiração recíproca, fizeram aquelas escolhas ali, mas hoje, pensando, olhando o videotape, né, no VAR da política, né, é impossível você não reconhecer a razão, a justeza da razão de meu pai para romper frontalmente com aquele processo político e propor, inclusive, um enfrentamento direto da ditadura. Como isso não teve consequência, porque a reação foi extremamente violenta, meu pai decide, em 1967, criar a LN e convocar a população a resistir com armas a uma ditadura que já estava assassinando e matando opositores, torturando e, ao mesmo tempo, impondo o seu modelo econômico sem nenhuma negociação com ninguém. Não havia mais poder legislativo, não havia mais poder judiciário, não é? E qualquer tipo de oposição era considerado uma reação injustificada e a ordem era a eliminação física. Eu acho que, enquanto esquerda, nós não soubemos efetivamente conciliar todos os recursos possíveis por todas as estratégias disponíveis na época. Mas não é justo apresentar, como eles querem meu pai, como um homem violento, muito pelo contrário. Exato, exatamente. Meu pai não pesa sobre ele nenhuma agressão, inclusive a ninguém. Aliás, o confronto militar mesmo, supostamente confronto militar com os militares, não é inexistente. Morreram milhares de pessoas. A Comissão de Mortos e Desaparecidos relacionou mais de 1.000 pessoas assassinadas, pagou indenizações, inclusive. Não é?
E se você for contar, eles falam que fulano... Eu quando entro em redes sociais, sempre tem alguém querendo me lembrar que meu pai... seu pai foi responsável pela morte de meu pai. Isso é mentira, isso é mentira. Não, meu pai nunca atirou em alguém. Para falar a verdade, ele escreveu o mini manual do guerrilheiro urbano, né? Mas ele não tinha nenhuma experiência, nem vocação, nem admiração por atividades militares e castrenses. Né? Pois é, ele era mais um poeta, né? Como, aliás, sempre está ao lado de Marighella e seus poemas. Não é à toa que hoje o Glauber vem e inicia essa live lendo um emocionante poema dele, porque ele era uma pessoa sempre reflexiva e, claro, imagine uma pessoa alegre, fantástica. Hoje não é bem o dia, mas eu podia contar aqui milhares de histórias engraçadíssimas de meu pai e vocês iam ver que pessoa humana. Tudo que meu pai queria para si próprio era finalmente um momento de alegria ao lado da família, dos irmãos e do filho, provavelmente. Ele era uma pessoa extremamente carinhosa e onde ele chegava, realmente só dava ele, né? Arrasava, né? Arrasava. Ele chamava muito a atenção, né? Ele chamava muito a atenção, mas era uma pessoa tolerante, né? Tinha uma coisa de meu pai muito engraçada, essa eu tenho que contar, porque é da política. Conte, Carlinhos. E era, quando estávamos juntos, meu pai era um homem ocupadíssimo. As suas responsabilidades no Partido Comunista eram gigantescas. O Partido Comunista era muito grande, muito. O Partido Comunista tinha no Brasil todo e era muito grande nos estados mais importantes, era interiorizado, enfim. E Marighella era uma pessoa que cuidava muito dessa estrutura. Não é? Então, ele tinha um escritório na Cinelândia e era muito comum a gente sair de manhã e eu ia para a escola, mas se eu não fosse para a escola, se eu fosse... Então, era muito comum ele me convidar para dar uma caminhada. Nós morávamos no Flamengo e íamos caminhando até a Cinelândia, onde ele tinha escritório. E era memorável essas conversas. Eu via aquele aterro do Flamengo todo ser construído e aquele era o nosso caminho. A gente atravessava ali a avenida, né, principal. Mas, afora isso, ele não sabia dirigir. Meu pai não sabia dirigir. Nunca se interessou por automóvel. E aí, resultado, ele viajava muito de táxi. E aí, quando ele entrava no táxi, ele já tinha lido, porque era uma religião dele. Ele lia os jornais no domingo, acompanhava o Flamengo, e quando ele entrava no táxi, ele queria falar sobre... Ele começava a falar sobre o Flamengo, porque ele queria, na verdade, audiência para falar mal do governo, qualquer governo ali. E aí ele começava, falava do Flamengo. O Flamengo era aceitação total, né? E quando ganhava, então, o motorista de táxi estava hiper disponível, acho até que reduzia a bandeirada ali, porque o Flamengo realmente agradava muito. E ele fazia o gênero flamenguista. Acho eu que fazia o gênero flamenguista para conquistar público. Uhum. Aí, resultado, ele ia e falava do Flamengo. Quando o assunto chegava a um desfecho... Engatava, né? Engatava. Ele aí começava a falar mal dos governos. E ele invariavelmente falava mal de Getúlio. Sucesso total com o Flamengo. Insucesso total com Getúlio. Geralmente, o motorista de táxi não queria que falasse mal de Getúlio. Getúlio era muito popular na época, né? Mas ele detestava Getúlio, porque Getúlio foi o responsável por uma prisão de 9 anos dele. Ele passou... Sim, claro, e tortura, gente. Todo aquele período torturado e preso. Não é? Uhum. Então, mas, enfim, não é? Enfim, a gente vive essa situação pendular e Marighella, eu imagino que meu pai, ele além de ser uma pessoa persistente, que atravessou décadas
de uma luta persistente, coerente contra essa direita. Ele era uma pessoa cativante, ele era uma pessoa difícil de ser destruído pessoalmente, porque ele era muito simpático, muito dado. Ele carismático. Isso era muito visível, entendeu? Então, é preciso combater Marighella por esse silêncio, que coisas como livros e filmes e tal são grandes, invencíveis meios de tornar Marighella cada vez mais vivo, ou então por essa difamação, porque eles querem que silêncio sobre Marighella exatamente para apresentá-lo como eles querem. Uma pessoa, um homicida, uma pessoa violenta, uma pessoa desprezível. Mas isso não termina não colando nunca. Porque se você vai ver hoje as manifestações dos jovens, quando as pessoas descobrem que há uma pessoa assim que reinou na política brasileira por décadas, as pessoas se apaixonam. É um ícone, né? Ele é um ícone pop. Eu acho que ele é um ícone pop para o Brasil, quase tanto quanto o Che é para a Argentina, né? Aquela figura que aparece em camiseta. É o Marighella, né, Carlinhos? Mas, enfim. Olha, tem muita gente aqui falando, a Valéria Souza está lembrando que ele era matemático, físico, poeta. O Paulo Santos, seu amigo Paulo Carioca, falou os intelectuais da época adoravam Carlos Marighella, né? Aliás, recentemente Caetano fez uma música, Os Comunistas, para ele, né? A Viviane Menezes fala, doida para ver o filme de Wagner Moura, o livro é fantástico. Ide Murad diz, viva Marighella. E tem uma coisa que eu queria te perguntar, Carlinhos, primeiro, uma coisa que eu acho incrível, eu nasci na redemocratização, eu nunca imaginei que a gente chegasse nesse ponto hoje das pessoas terem saudades da ditadura. Você imaginava que a gente tivesse esse retrocesso tão grande? Não, claro que não. Óbvio que há uma explicação. Nós vivemos essa situação pendular. Nós fizemos uma transição política em que houve uma espécie de consenso dessas elites no sentido de fazer uma transição que poupassem as pessoas que colaboraram e que até cometeram crimes que deveriam ser repudiados pela sociedade. Muitas das pessoas que cometeram esses crimes estão aí lado a lado em nossos governos, inclusive, né? Passando por um processo de repaginação, não é? Quando, na verdade, deveriam ser execradas, porque a população deveria ser incentivada a conhecer todas essas atrocidades. Então, a gente passou aí anos e anos de reestruturação democrática depois da Constituinte, fazendo uma espécie de paz, que era uma espécie de paz para impedir que essas pessoas, ou que colaboraram, né? E aí estamos falando de políticos que tiveram projeção e reconhecimento dentro de governos de esquerda, mas que, na verdade, apoiaram a ditadura o tempo todo. E estamos falando também de criminosos que mataram e torturaram e que nunca responderam por seus crimes, que não eram crimes políticos. Pessoas que sequestraram, enfim. Participaram do Esquadrão da Morte, né? Isso, e que efetivamente encontraram algum tipo de abrigo, inclusive figuras importantes do mundo militar, como é o caso de Brilhante Ustra. Eu fui preso aqui na Bahia numa operação comandada por Brilhante Ustra, que se apresentava como doutor Antônio, doutor Tibiriçá, em que ele pessoalmente arrancou os bigodes de um dos presos, porque ele chegou protestando que aquilo era um sequestro, que não tinha mandato nenhum judicial, que era um sequestro, e ele falava compulsivamente, e até que o Ustra, eu não tinha todos os detalhes, porque eu estava encapuçado, né?
mas reconhecia as vozes e depois fui associando as pessoas. E cheguei a um momento em que eu vi o Brilhante Ustra lá. Era o mesmo que arrancou os bigodes de um dos presos e depois, quando ele se calou, imagine a dor de arrancar um bigode com alicate. Né? Que horror. Ele aí disse assim, aprendi isso com a KGB. Ou seja, ele é um desses militares exaltados nesses 31 de março, silenciosos, comemorados dentro do quartel. E que o Bolsonaro publicamente homenageou o Brilhante Ustra no dia do impeachment da Dilma e nada foi feito contra ele. Ali foi a divisor de águas, né, Carlinhos? Porque se alguma coisa tivesse sido feita contra o Bolsonaro ali, ele não teria se tornado presidente da República. Mas isso tudo, em todos os países em que você teve uma desordem desse tipo, né? Em que há uma negação dos direitos humanos, em que certas regras que prevaleceram são regras que precisam efetivamente serem coibidas pela sociedade como um todo, porque você não pode construir um país, uma sociedade, baseado no direito de que militares podem dar golpe, ou que você... Quer dizer, o processo democrático ele é a razão da nossa coexistência. A pessoa pode ser de direita. O que a pessoa não pode é dar golpe de Estado. Exato. Tem que garantir eleições e tudo mais. Porque é isso que faz possível essa coexistência. Toda vez que você contraria mas isso, inclusive, vale também para a gente, vale também para a esquerda. Não é? Mas a coexistência é baseada nesses princípios. Quando isso é rompido, é preciso que toda a sociedade negue isso, denuncie, puna alguém que tenha eventualmente tido a possibilidade de inverter esse processo e ter praticado isso em favor do seu interesse político. E no Brasil a gente não teve isso. Não tendo isso, é natural, são 50 anos depois. A gente já nem sabe direito tudo o que aconteceu. Essas narrativas bolsonaristas, elas começam a colar exatamente porque não houve esse tipo de condenação. É verdade. Né? E espero, sinceramente, porque nós todos estamos aprendendo o tempo todo. Eu já fiz muita coisa. Você passa dos 70 anos, você começa a pensar que você vive em certos limites daqui por diante. Mas o Glauber tem que segurar essa onda agora, né? Porque a gente precisa, de fato, aprender com a vida política, né? E a gente precisa não só ganhar a eleição, superar esse momento e tudo mais, mas a gente precisa, efetivamente, aprender com esses fatos e reconstruir o país, inclusive cumprindo tapando esses buracos que estão aí, que permitiram a Bolsonaro dizer que lutou contra a ditadura, lutou contra a esquerda, como se ele tivesse combatido assim. Mentiroso, né? Mentiroso compulsivo. Isso é duro para mim, que vivi isso tão intensamente, que fui perseguido, não só o fato de ter sido preso ou ter sido até torturado, mas, para mim, é muito doloroso relembrar tudo isso, porque foi minha família que foi destruída, meus tios, meus primos. Eu tenho um primo que queria entrar no exército, ele queria, minha tia botou na cabeça dele que ele ficava mais bonito se ele tivesse uma fardinha daquela, com uma espadinha, né? E ele embarcou nisso. E aí fez o concurso para... Ele já era Marighella inteligentíssimo, né? Ele era tipo assim, digno de ser um filho de Carlos Marighella, nota 10 em tudo, era ele era gênio, né? E aí fez o concursozinho ali para o CPOR, porque ele, muito jovem, já tinha chegado à universidade e tal. Aí ele foi com minha tia, se inscreveu, etc. E aí, quando saiu o resultado, ele não havia passado.
Mas como minha tia era muito vigilante, ela viu que não era possível ele ter perdido, teve nota 10 em quase tudo. Sim. Ele era crânio mesmo, né? Aí, resultado, foi lá com César, meu primo. Chegando lá, o sargento atendeu, muito prestimoso e tal. Você quer que, minha senhora? Não, meu filho teve notas máximas, aqui nós temos aqui o gabarito, e ele não foi aprovado e tal. Aí o sargento se ficou, não, minha senhora, isso não aconteceria nunca aqui é o Exército Brasileiro e tal. Não, alguma coisa aconteceu, algum erro. Chamou o cabo e pediram as provas todas. Era um número pequeno de oficiais da reserva, como eles diriam, né? São os que você serve durante uns 2 anos e, ao final, já não é... Pode até conseguir, mas não é o caminho regular para você servir ali e tal. Aí chamou, eram 100, quase 100 provas e escolhidos. Aí mandou pegar as provas de todo mundo. Eu disse, sim, minha senhora, está aqui todas as provas. Vou mostrar para a senhora mesmo corrigir aqui comigo. Como é o nome do menino? Aí ela, César Ferreira Marighella. Aí no Ferreira foi tudo bem. Mas quando eu disse Marighella, ela disse assim, minha senhora, eu vou dizer vou ser sincero com a senhora. Eu vejo que ele é uma pessoa jovem, ele quer entrar no Exército Brasileiro, vê que é uma pessoa de boa índole. Mas a senhora acha que um Marighella pode entrar e ser Olha só, do Exército proscrita, né? Uma família proscrita. E ele se tornou o quê, Carlinhos, depois? Não, ele foi agregado. Ganhamos, perdemos o nosso oficial, mas ganhamos um grande combatente pela liberdade e pela justiça, tá entendendo? Sendo sincero assim, terminou salvando todo mundo. E minha tia, como toda mãe, né, ficou que não estava disposta a ficar brigando contra a ditadura, se tornou a maior inimiga do número 2. Ganharam a inimiga. Ganharam a inimiga. Meu pai, aí, tia Girlete virou a inimiga número 2 da ditadura militar. Ô, Carlinhos, a gente já está perto do fim aqui, eu preciso te fazer uma última pergunta. Essa semana teve uma história aí na Bahia com um soldado da PM que atirou nos colegas e acabou sendo morto, e os bolsonaristas quiseram alçá-lo ao status de herói, insuflando, incitando a um motim da PM aí na Bahia. Como é que ficou essa situação? Você acha que o governo do estado conseguiu contornar? Não, olhe bem, a questão dos militares aqui na Bahia e no Brasil, há, de certa forma, uma espécie de movimentação nos quartéis da PM do Brasil todo, que, inclusive, está associado a um processo de conquista de espaço eleitoral em todos os estados. Existem deputados, vereadores. Isso, inclusive, é uma coisa extremamente preocupante, porque essa ação de participação no processo político por militares, ela precisa ser vista com preocupação e requer, inclusive, que se tome providências, porque muitas vezes ela deriva para isso. Não é? Aqui na Bahia, por exemplo, nós tivemos isso no Brasil todo, houveram muitas vezes, não só uma vez, greves em que os militares fazem greves, em que eles promovem confrontos, que eles se afastam de suas responsabilidades e deixam a sociedade e a população insegura, porque, inclusive, incentivam criminosos a intimidarem a população. Então, tudo isso tem totalmente a ver com o Bolsonaro, porque, inclusive, o bolsonarismo é também a promoção dos milicianos, que fazem um trabalho de conquista de espaço político usando esses processos intimidatórios, está entendendo? A ação em si, ela está toda explicada. Foi uma pessoa que teve um surto psicótico,
e que, ao final, os próprios militares ali entenderam que ele era uma ameaça aos próprios colegas. Né? Tudo isso é lamentável, acontece. Mas esse tipo de utilização, eles pegarem o evento para transformar isso num questionamento à autoridade do governador, que é um governo de esquerda, que é um governador que está, inclusive, se colocando contra o bolsonarismo de forma frontal, é um dos mais atuantes em relação à questão das vacinas e tudo mais. Tá? Então, isso é realmente uma questão política que não é nenhuma novidade, acontece diversas vezes, já houveram invasões da Assembleia, há uma série de eventos que demonstram que há uma grande tensão política, isso não é um assunto só da Bahia, e mesmo que eventualmente isso tenha um desfecho de contenção, né, porque, de qualquer maneira, a liderança militar daqui, da PM, imagino, tenha meios e aparentemente vem se confrontando com esse tipo de ação, não é? Mas não há dúvida nenhuma que isso vai se repetir. Na verdade, está dentro do contexto das ações que são fruto de uma espécie de pregação política por parte de Bolsonaro. Não é à toa que foi apresentado aí um projeto de lei para considerar o país em estado de emergência semelhante à guerra e que dá ao presidente poderes de mobilizar as polícias estaduais. Olha o perigo. Para se confrontar com os governadores. Não é? Você acha que o Rui Costa conseguiu contornar aí essa crise? Esse processo está andando, não é um assunto resolvido. Mas, das outras vezes, ele, ao fim... Porque tudo, já que há um confronto dessa natureza, depende muito da liderança que os comandantes militares tenham localmente. Está entendendo? Então, eu não saberia responder, porque eu não tenho o pulso da liderança militar. Mas, aparentemente, a população, de um modo geral, como um todo, entendeu esse processo. Entendeu? E eu acredito que isso é bastante reconfortante, digamos assim. Né? Não imagino que isso possa crescer ao ponto de tensionar mais ainda, além do que ela já se apresenta, com uma coisa extremamente preocupante. Mas tem que ficar, né, de olho. Com certeza. Carlinhos, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui. Da próxima vez que você vier, você vai vir só para contar as histórias, viu? Claro, viu? Eu sei coisas que Mário não sabe. Tá vendo? A gente já está combinado aqui. Vou trazer o Carlinhos Marighella só para ele contar as histórias. Oi? Vou contar alguns segredinhos com exclusividade para o fórum. Opa! Que bom, gente. Vai ter um programa especial só Marighella na intimidade. Tchau, Carlinhos. Muito obrigada. Um abraço grande aí. Um grande abraço a todos aí. Tchau, obrigada. Bom, gente, chegamos ao fim aqui do nosso Jornal da Fórum. Amanhã a gente vai ter entrevista com o governador Flávio Dino, imperdível, né? A gente começa com o bate-bola às 5, eu, Dri e Rovai. Acho que o governador já entra e aí a gente emenda, então, com a entrevista com o governador Flávio Dino, governador do Maranhão. Bom, amanhã eu volto às 18 horas e agradeço a vocês a audiência. Ditadura nunca mais. Um abração para vocês. Obrigada.